Deus tem algo para nós nesta noite. Amém? E o tema da mensagem de hoje é uma palavra que Deus já está ecoando no meu coração já há alguns dias. E quando nós, da parte do Senhor, Deus ele trabalha algo em nossos corações, é porque Deus ele deseja tratar a gente. Deus ele deseja palestrar conosco. E Deus ele tem uma palavra para nós. E eu gostaria de repartir ou partilhar com os irmãos nesta noite. Amém? Amém? Os irmãos recebem em nome de Jesus a palavra do Senhor. O tema da mensagem está ali, junto com o irmão Gabriel, e ele vai falar ali, vai colocar. O que está escrito ali, irmãos? Parece até história, né, de quadrinho de criança, né? Rômulo, ele sempre com as coisinhas dele, né? Eu peço para colocar uma coisa, ele já incrementa, né? Pede para fazer o bolo, ele coloca o recheio em cima. Mas, irmãos, preste bem atenção. O evangelista Francisco, ele tentou achar o segredo de Tostines, mas não conseguiu. Ele ficou à tarde perguntando, pastor, a passagem é onde? A passagem está na Bíblia. E nós vamos estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Acompanhe comigo Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 4. Gênesis capítulo de número 12, capítulo 12, versículo de número 4. Amém? Se porventura algum dos amigos não esteja com a palavra do Senhor, está aqui para nós lermos juntos alguns versículos preciosos da palavra de Deus. Amém? Diz assim: e partiu, pois, Abraão, como lhe tenha ordenado, ou como ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentava ou acrescentou em Harã. Partiram, pois, da terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra, até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Podeis assentar, Pai. Peço mais uma vez, Senhor, o teu Santo Espírito, para que introduza na nossa mente, no nosso coração, o conteúdo a qual o Senhor, meu Deus, deseja aqui manifestar na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema é sugestivo, mas no desenrolar da mensagem você vai entender o porquê desse tema e o porquê desse título. Quando nós observamos, e volta e meia nós estamos nos esbarrando aqui no pai Abraão, volta e meia, alguns irmãos, eles vêm e trazem mensagens relacionadas ao pai Abraão, a sensação que se não tiver ligado com Deus, vai dizer assim, está tudo combinado, parece que o pastor falou com o irmão, parece que o pastor falou com a irmã,
parece que tem ali um complô junto para pregar acerca de Abrão. Abraão não. É porque o Espírito sinaliza, irmãos, aquilo que nós devemos pregar. E nós não devemos pregar coisas da nossa cabeça. A gente tem que pedir orientação ao Espírito Santo, para que Ele fale ao nosso coração e o coração da amada igreja. Quando nós observamos, mais uma vez, esse tema, essa passagem, nós vamos ver que Terã, que era pai de Abraão, e também era pai de Arã, o seu filho mais novo que Abraão, que era pai de Ló. Ele tinha falecido ainda novo, teu pai Terã ainda era vivo, e coincidência ou não, a gente vê que Arã também era nome também de uma terra. Então nós observamos que Abraão, muito cedo, adotou o seu sobrinho Ló para consigo. E nós vemos, irmãos, que nessa jornada, nessa caminhada, nessa história familiar, nós vemos que coisas aconteceu no meio deste caminho, no meio da história. Nós vemos claramente Deus, Ele fazendo promessas a Abraão. Deus ali tomando conta, cuidando, e naquele mesmo momento Deus aparecendo a Abraão. Depois da situação adversa aqui, Deus também vai falar com Abraão. E interessante que quando Deus fala com Abraão, na mesma hora ele levanta um altar. Altar significa adoração. Então nós observamos, irmãos, que aqui nesse permeio, nessa história maravilhosa de Deus familiar, a gente vai aprendendo muitas coisas. Mas interessante que Ló, ele aprendeu muitas coisas com Abraão, mas não aprendeu tudo. Ele aprendeu muitas coisas, mas não aprendeu tudo. A gente vai ver aqui que em alguns momentos dessa passagem, a narrativa vai dizer, e Ló era com ele. E Ló era com ele. Ló aprendeu muita coisa com Abraão. Então nós observamos que nesse contexto todo, nessa história toda, eles vão crescendo, as coisas vão se multiplicando, ele vai ver ali Abraão também no Egito, as coisas que Deus fez, ele vai olhando como um sobrinho ali mais novo, vendo o tio, vendo a mão de Deus na vida do seu tio, e conscientemente, ou seja, nessa sequência, ele também é abençoado por causa do seu tio, ele está sendo abençoado porque o seu tio já tinha a promessa da bênção. Então nós vemos ali que ele vai crescendo, ele vai graduando, ele vai galgando justamente na sombra do seu tio. Então é interessante a gente entender, irmãos, que quando nós estamos na sombra de Deus, é melhor a gente ficar na sombra. Amém? Nós observamos ali que em um dado momento a coisa começa a inflamar. A Bíblia vai dizer que as coisas aqui começam a crescer. No capítulo 13 a gente vai ver que começam a ter o borbúrio, começa a ter ali situações, começa a ter contendas entre não o seu tio com o seu sobrinho, mas pessoas de segundo escalão, ou seja, funcionário, pastores de ambos. E Abraão, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa mansa, como uma pessoa que sempre não queria entrar em dividida, por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Ele resolve falar para o seu sobrinho naquela situação, ele não quer confusão, ele não quer ali perturbação familiar. Ele fala para o seu sobrinho, olha, aonde você quiser ir, não dá mais. Porque está tendo contenda entre aqui funcionários, litígios.
Então, meu sobrinho, se você preferir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você preferir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas eu quero ter paz no meu coração contigo. E naquela hora, vocês sabem, a Bíblia também vai dizer que Ló, ele olha para as verdejantes campinas do Jordão. Talvez entre as entrelinhas, não, tio, o que o Senhor escolher, está escolhido. Se o Senhor, olha, aonde o Senhor quiser, não tem problema. Aquela pessoa que gosta de fazer a média, aonde? Não tem problema. Mas o detalhe, Ló estava olhando somente para a aparência da sua vista humana, não espiritual. Ele estava olhando para onde iria sustentar o seu gado, aonde ele iria armar a tenda, aonde ele poderia ter mais benefício. Ele não parou para atender a talvez um chamado do tio e botar ordem dentro ali daquilo que estava na sua posse, da sua autoridade, não. Ele simplesmente olhou o lugar mais vantajoso para ele e foi. Mas o detalhe da história é que a bênção não estava com Ló, a bênção estava com Abraão. E aonde tem a bênção de Deus na vida da pessoa, a pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta, Deus vai estar com a pessoa. A Bíblia vai dizer que ele foi para as Campinas, e Abraão não, Abraão ficou no relento. Mas uma coisa, Abraão tinha a certeza de que Deus estava cuidando dele. Abraão estava na bênção de Deus. Ló estava no interesse dos olhos. Então nós vemos aqui, irmãos, e aprendemos que Ló, ele não percebia que os seus bens estavam condicionados à bênção do tio. Ele não percebia que o que ele tinha foi por causa do seu tio que estava debaixo de uma palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Porque mais à frente a gente vai entender que Ló decide caminhar sozinho. E o nome Ló, entre muitos outros, coberto. Ou seja, ele estava coberto pela mão do seu tio, pela bênção do seu tio. Ele era ovelha do seu tio. E aí a gente vai ver o tema. Quem está ligado aí? Ló, ele era ovelha e ele decidiu caminhar sozinho. Fala para o seu irmão, ovelha não caminha sozinho. É perigoso a ovelha caminhar sozinho. Ele decidiu seguir, pegar tudo e caminhar. Agora, eu vou viver a minha vida. Não. E a Bíblia vai dizer, irmãos e amigos, que ele escolhe a campina, e ele vai acampar. Vai acampar. Próximo à estrada, próximo a Sodoma e Gomorra. Preste bem atenção, uma pessoa que às vezes pensa que se desviar da noite por dia, não. Ló, ele não entrou em Sodoma. Ló, ele não foi para o mundo. Ló, ele não chegou e entrou de porta dentro para Sodoma e Gomorra. Mas Ló ficou na estrada de Sodoma e Gomorra.
Existem pessoas que não estão no mundo, mas estão na estrada, pronto para chegar lá. Está caminhando, sai da bênção, vai estrada fora, e Sodoma e Gomorra é logo ali. Não, eu não estou no mundo não, pastor. Não, pastor, eu não estou no mundo. Que isso, pastor? Eu não estou no mundo. Minha irmã, não estou não. Que isso? Eu estou indo, mas eu não estou, não. Calma aí, irmão. Ló, ele não entrou de porta dentro para Sodoma e Gomorra, não. Ele sabia que era mau esse pessoal de lá. Era corrupto, era maligno. Mas ele queria fazer o comércio dele. Próximo. Olha o perigo que uma pessoa pode correr. Acampando-se próximo a Sodoma e a Gomorra. É mais fácil estar debaixo da sombra de Deus. Aqui, irmãos, ele vai vivendo a vida. Passado não muitos dias, ou seja, um tempo, a Bíblia vai dizer que vai ter uma guerra. Vai haver uma guerra entre 5 reis contra 4. E entre os reis estão os reis de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que aqueles reis conseguem ali subjugar os reis de Sodoma e Gomorra. E carrega Ló junto. Ló vai junto na barcaça. Ló vai junto como se nada tivesse acontecido. Mas ele vai. Ele vai por quê? Porque ele está na estrada. Ele vai por quê? Porque ele olhou pelas aparências. Muitas vezes as pessoas vão se dar mal na vida por causa que está olhando somente para a aparência. Às vezes pelo coração enganoso. E esquece de Deus. E aqui, irmão, nós vamos ver que nesse momento ele também leva cativo. E o seu tio, que era uma pessoa espiritual. Você vai observar que Ló não levanta o altar. Porque Ló é um tipo de pessoa que tem a vida espiritual frouxa. Ele só olha um palmo na frente do nariz. Ló é a característica de uma pessoa que só vive nessa vida. Pensa só nessa vida. Uma pessoa que aprendeu quase tudo, mas não entendeu que a bênção de Deus vale mais do que qualquer coisa. O tio dele sabe da história. E ele manda 318 homens. Derrota, liberta os reis de Sodoma e Gomorra. E a Ló. Ló estava falido, zerado. Tinha perdido tudo, o tio recupera. Agora preste atenção, irmãos. Diante de um fato desse, diante de uma situação dessa, o meu tio veio me acudir, o meu tio veio me socorrer, o meu tio veio me libertar, o meu tio, ele vem e trazer refrigério. E ainda assim, Ló, você não vê nas entrelinhas bíblicas. Eu pesquisei para saber se tinha algum fato extra-bíblico, porque eu não posso falar coisa antibíblica. Eu tenho que falar bíblica e eu tenho que falar extra-bíblica, o que está no pano de fundo da mensagem. Nem extra-bíblica eu vi. Em nenhum momento você vai ver Ló falando assim: tio, obrigado pelo socorro que o Senhor fez para comigo. Simplesmente ele ouviu a voz do rei de Sodoma e Gomorra. Vem para cá, Ló. Você é um comerciante. Entra dentro da cidade. Estou falando fatos extra-bíblicos, irmãos. Dentro do pano da mensagem.
Agora Ló já não está mais. Aonde? Não está mais na estrada. Ló já está dentro da cidade. Ló já não está mais no meio mundo. Ló já está totalmente dentro de um sistema. Ló já não está meio barro, meio tijolo. Ló já está totalmente desviado. Quem está entendendo? O orgulho de não pedir obrigado ao tio, que era ovelha. Não. Ele aceitou a proposta de voltar para Sodoma e Gomorra, mesmo com os homens maus. Existem pessoas que sabem que aquela pessoa não serve para a companhia, mas ainda assim gosta daquela companhia. Nesse inteirinho a Bíblia vai dizer que o Senhor já tinha se prontificado em destruir Sodoma e Gomorra. E tinha um homem justo, que era o seu tio, que foi dialogar com Deus, que foi falar com Deus, porque não tinha nenhum justo ali naquela cidade. Nem ali os namorados das suas filhas, os noivos das suas filhas, eram dignos, zombaram dele. A gente vai chegar lá. Mas o retrato que está, irmãos, é de uma pessoa que está totalmente distante, avessa aos cuidados de Deus. Quem é que tem que interceder? Quem é que tem que interceder é seu tio. Ele é avisado: eu vou destruir. E por que Deus não destruiu todo mundo que estava lá? Por amor a Abraão, seu amigo. Existem muitas coisas que Deus já não está mais suportando. Mas em nome de Jesus, é por causa da sua oração diante de Deus que Deus tem freado a sua mão em muitas coisas. É por causa que olha para você, minha irmã, olha para você, meu irmão, e vê sinceridade no seu coração, temor de estar diante de Deus. Sabe que você é uma mulher que busca com sinceridade ao Senhor. O que eu aprendo, irmãos, aqui 5 importantes lições que eu descrevi aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos. 5 lições para a minha vida e para a vida de todos nós. Amém? Olha só, número 1. Ló não valorizou a mentoria do seu tio Abrão. O que é mentoria? Irmãos, o pastor Michel conversa com pastores mais velhos, mais calejados. Acho que não. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso que eu converso com outros pastores. Para si, Michel, tá certo, é isso aí. Michel, olha, pensa desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós precisamos de ser mentoreado muito mais pelo Espírito Santo de Deus. Ser uma pessoa que vai estar conosco. Ele não valorizou a mentoria de Abraão. Ou seja, vamos ver aqui. O primeiro erro cometido por Ló está registrado em Gênesis capítulo 3, de 7 a 11. Onde as escrituras nos mostram que os pastores dele e os de Abraão entraram em conflito. Para resolver a questão do seu tio Abraão, sugeriu que ele se separasse. Ele aceitou tranquilamente, ainda mais porque o seu tio lhe deu a prioridade da escolha. Com isso, ele escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e a fez dela a sua nova casa. O grande erro dele foi não valorizar a mentoria do seu tio Abraão. Ló tinha uma visão espiritual míope e não percebeu que a unção
que havia sobre o seu tio, tratando não o tratando como um qualquer. Além disso, fez escolhas importantes da sua vida e da sua família com base na aparência. Ele tratou o seu tio como qualquer um. Ele fez decisões importantes na sua vida e que afetou a sua família baseado na aparência. Fala para o seu irmão, não tome decisões importantes baseado no momento. Amém? Amém? Ele não valorizou o seu tio. Valorize pessoas que podem te aconselhar para o bem. Porque existe coisas que o conselheiro vai bater duro em cima da gente, mas é para o bem. Ló, ele não queria isso. Ló, ele só queria saber que ele estava certo. A pergunta que eu faço, você conhece alguém que só gosta de ouvir coisa que ele está certo? Você já conhece alguém? Muitos, né? Só aquilo que está certo. É a minha razão. Era Ló. Então, a gente olha aqui, lições na vida de Ló. Não valorizou a mentoria do seu tio. Se você quiser anotar, pode anotar. 2. Se aproximou do pecado. Preste bem atenção. Enquanto Abraão, movido pela direção de Deus, permaneceu na terra da promessa, ainda desértica, Ló, que era movido pela vista, foi se aproximando cada vez mais das terras ímpias de Sodoma e Gomorra, conforme se vê em Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13. As Escrituras nos mostram que os homens que habitavam nesta terra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Não era contra Ló, não era contra Abraão, era contra Deus. Mas uma pessoa que está movida somente por aquilo que está vendo, ela não toma conhecimento do pecado. Toma cuidado, porque o pecado cega. O pecado cega. O pecado mata. Às vezes, a pessoa vai já que não tem nada a ver. Provérbios capítulo 16, versículo de número 25, vai dizer: há caminhos que a um homem parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. Ele não tomou conhecimento. Ele se aproximou do pecado. E quem se aproxima do pecado corre risco de morte, de morrer, de dar cabo da sua vida. Quantas pessoas que você conhece e que eu conheço, que estava na roda, a Bíblia vai dizer, Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quantas pessoas que você e eu conhecemos, ou que conhecemos, estava no meio dos escarnecedores, e passou ali pessoas, e até mesmo a polícia, e naquele tiroteio morre aquele que não tem nada a ver com isso, mas quando vai se perceber, estava junto. Há caminhos que um homem parece ser bom. Ló estava cego, sem direcionamento, cego somente para essa vida, cego somente para enriquecer, cego somente pelo orgulho de uma ovelha orgulhosa, que não quis nem admitir quando o seu tio foi e resgatou
Nem para dizer obrigado, o texto não vai descrever isso. Ele vai embora para os seus negócios, para a sua vida. O mais importante é ter clientes ímpios. Pastor Michel, o que é ímpio? A pessoa má, maligno. Existem pessoas não crentes e existem pessoas ímpias. Amém? Então a gente aprende aqui nas lições que ele se aproximou. A terceira, pastor, qual que é? Anota aí. Não se posicionou também contra o pecado. Além de se aproximar, ele não se posicionou. Escute bem, quando o pecado de Sodoma e Gomorra se tornara absurdo, o Senhor Deus decidiu destruí-las, mas antes conversou com Abrão, seu amigo. Ao saber da decisão do Senhor, Abrão intercedeu pelos justos que lá estivessem. E foi graças a essa intercessão que Deus enviou o anjo à casa de Ló e avisá-lo do que estava para acontecer. Porque se ele fosse justo, mas Deus ali, ele tratou com o seu time. Preste bem atenção. Aquele anjo ali foi mandado por Deus por causa da conversa, da intercessão com Abraão. Deus, ele age com misericórdia quando alguém é amigo dele. Deus, ele age com misericórdia quando alguém é amigo, é íntimo de Deus. Íntimo de Deus. Foi lá o anjo na casa de Ló. Na casa de Ló. Ló estava perdido. Ló estava vagando. Ou seja, as coisas caindo na cabeça dele, na iminência de destruir tudo. Sabe? Tudo caindo, tudo desabando, e ele achando que nada, estava tudo certo. Quantas pessoas você conhece que é assim? Deus, ele está falando, Deus já enviou até anjo para falar com aquela pessoa. Pastor, que tipo de anjo é esse? Deus já enviou você, Deus já me enviou, Deus já enviou o profeta, Deus já enviou a irmã, Deus já enviou, mas às vezes as pessoas não entendem que Deus quer livrar de determinadas coisas. Tem alguém comigo aí? Fala para o seu irmão, bate no ombro dele. Quantas coisas Deus, ele tem nos livrado por causa de intercessões. Aleluia. Aleluia. Ele não se posicionou. Tem gente que não se posiciona. É amizade, pastor Michel. Sabe como que é, né? Ele pode xingar palavrão do meu lado que não me incomoda não, sabe? A gente é parça. Toma cuidado. Toma cuidado. Você tem que destrinchar muito as pessoas que caminham junto contigo. Por amor a Deus, o Espírito Santo de Deus que está dentro do seu coração, dentro da tua vida, você tem que fazer uma peneira, um filtro de pessoas para caminhar contigo. Pessoas que temem a Deus. Não é pessoa de oba-oba. Espírito de oba-oba. Nós falamos aqui de manhã na igreja. Eu não, o Espírito Santo de Deus, porque às vezes não tem nada na cabeça do pastor, aparentemente, mas quando a gente pede a Deus para falar, Deus ele usa pela misericórdia dele. Estamos vivendo em dias, nos nossos dias, nas nossas casas de oração, que a gente está importando coisa enlatada de fora. Nós não estamos tendo cuidado de falar de perdão, de pecado, de arrependimento. As pessoas já não vão para a igreja, mas não vão para o culto. As pessoas esquecem, então eu vou para a igreja. Não, meu irmão, eu estou indo cultuar a Deus. Estou indo com reverência a adorar o meu Deus, o Deus da minha salvação.
As pessoas querem ouvir aquela passagem de Isaías que eu falei pela manhã aqui. Pode todo mundo te abandonar, tua mulher, teu filho, pode todo mundo te abandonar, todo mundo. E as pessoas não querem saber realmente a raiz da situação. O que aconteceu? Eu pisei na bola, eu vacilei, eu dei mole, olha, eu fui errado, olha, eu que agi, isso aí tem tudo culpa minha, pastor. Não. É simplesmente o seguinte: pode a tua mãe esquecer de você, mas Deus não esquece. É isso que querem ouvir. A pessoa sai daqui como se fosse um super-homem, capaz de pular aqui da janela, se torna invencível. Mas calma aí. E a situação real da vida dele? Por que as pessoas não estão aguentando mais com ele? É porque ele pecou. Por que ele está desempregado? É porque ele não trabalhou e o patrão mandou ele embora. E por que ele está triste? É porque ele não pode mais sustentar o vício dele. Não por causa do pecado, mas porque ele não pode mais sustentar o vício dele. Então ele está triste pelo vício que não tem mais dinheiro, mas não pela família que ele perdeu. Perdoar. Primeiro tem que ter arrependimento. Amém ou não amém, igreja? É por aí. E os nossos púlpitos estão muito frágeis em relação a isso. Fala para o seu irmão, nós devemos pregar a palavra. Fala para ele assim: doa quem doer. Senão nós vamos dar conta a Deus. É mais fácil agradar a Deus do que agradar a homens. Amém? É mais fácil agradar a Deus do que agradar a homens. Homens, quando você agrada por interesse. No dia que não tiver mais interesse em você, vai para outro. Mas a Deus não, a Deus é fiel, igual a Abraão ali. Igual a Abraão, estava na terra deserta. Estava ali cavando poço, mas Deus estava com Abraão. Você pode estar no deserto, cavando poço, aleluia, mas Deus, Ele vai estar contigo. Se você está na verdade, Ele vai estar contigo. E daqui a pouco, aquilo que é verdadeiro vai aparecer na sua vida, para que Ele seja glorificado. É isso, irmãos. Então aqui a gente vê que ele não se posicionou. Não se posicionou. E aí a gente vai observar aqui, pastor, tem mais? Tem. Escute essa, 4. Ele não era referência de verdade. Além de ele ser uma ovelha orgulhosa, ele não era uma pessoa que tinha que era uma referência. Graças à intervenção sobrenatural, preste atenção, dos anjos de Deus, os ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra não conseguiram fazer mal a Ló e a sua família, visto que havia sido poupado. Ele foi até os seus genros avisar que o mal estava prestes para acontecer com a cidade, ou com as cidades. Mas eles não deram atenção, porque pensavam que estavam brincando. Mesma coisa, Jesus vai voltar. Aí a pessoa fala assim: poxa, voltar do jeito que você está? Você não está com cara que Jesus vai voltar, não. Você está com cara? Você está falando que Jesus vai voltar? Hein, Romulo? O camarada está falando que Jesus vai voltar. Você está dizendo que Jesus vai voltar? Você não tem nenhuma... Você parece que... olha, se Jesus voltar, você fica. E você está falando que Jesus vai voltar? A pessoa não leva a sério. A pessoa não leva a sério. Por quê? Porque não é referência para falar daquilo que é verdadeiro. Ele foi falar com seus genros e eles brincaram. Está de brincadeira. Olha a reputação. Deus, Ele te fez para ser homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, na sua humildade, na sua sinceridade, na sua casa. Pode ser simples, mas é uma casa de Deus. Aleluia.
Quando as pessoas vão e encontram paz na sua casa, porque sabe que ali tem homem e tem mulher que temem a Deus. Ele não tinha referência, não observava para isso, via que não tinha. Então aqui não era uma pessoa que tinha referência de verdade. Ló, ele não se posicionava. Ele parecia que não era aquilo que ele achava que era. Um servo de verdade, uma pessoa de verdade. Aleluia. Ele não hesitou, irmãos, com relação à salvação. Ele ficou ali, sabe, esperando. Os anjos estavam na casa dele. Preste bem atenção. Os anjos estavam na casa dele, falando da notícia que iria acontecer. E ainda assim ele estava preocupado com as coisas. Outras coisas, irmão, vai vir a barreira, vai inundar tudo. O que você está esperando? Não, deixa eu tirar mais coisa. Não, deixa eu tirar isso. Não, e vem, vai embora, salva a tua vida. Uma pessoa que estava não preocupada com a salvação dele. A pergunta que eu faço para você, meu irmão: você se preocupa com a sua salvação? Talvez uma pergunta que há muito tempo muitos não percebem. Você tem preocupado com a sua salvação? A sua salvação em Cristo? A sua salvação? Uma pessoa que é orgulhosa, ela não se preocupa, ela se preocupa só nela. Ló, ele não tinha ideia do que ia acontecer com a cidade. Não tinha ideia. Nenhum ser humano, ele tem ideia do que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando a gente olha para essa questão, para a vida de Ló, para as situações dele, a gente tem que entender, irmãos. Eu quero trazer aqui a reflexão número 5. Que a gente vai ter a coerência do Espírito, daquilo que Deus, ele estava revelando para Ló, mas que ele não estava tendo o atino. A coisa mais importante da sua vida e da minha vida é a salvação em Cristo Jesus. Mas parece, irmãos, que a salvação ficou em segundo plano. Parece que a salvação já não é mais aquela salvação. Mais importante são a vida que a gente está vivendo, os caprichos da vida. Não, é importante, mas você tem que entender que Jesus morreu para nos dar a salvação. Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus, ele veio com esse propósito. A gente vai ver aqui Ló, ele descartando. A gente vai ver ele aqui não observando. A gente vai ver ele passando desapercebido com as coisas de Deus. E se nós, irmãos, não tomar o cuidado, a gente vai viver dentro da casa do Senhor somente para festa. Somente não, pastor Michel, tem que movimentar mais a igreja, tem que isso, tem que aquilo. Irmão, nós estamos aqui a caminho da espera do Senhor Jesus. Essa que é a verdade. E a gente vai ver aqui, Ló, no discurso, nas coisas dele, a gente vai observar aqui que ele, infelizmente, ele não tinha a visão que Deus estava falando para ele. Preste bem atenção, ele hesitou, na verdade, a relação com a salvação. Quando o juízo de Deus
finalmente seria derramado sobre as terras de Sodoma e Gomorra, o anjo ordenou a ele e a sua família que partisse rapidamente. Mas ele não quis. Só saiu porque os anjos seguraram pela mão, assim como a sua mulher e filhas, obrigando-os a deixar a cidade. Gênesis capítulo 19, 15, 16. Tudo isso por causa da misericórdia de Deus, por eles mesmos teriam perecido junto àqueles ímpios. Ló e sua família valorizava mais o que se vê do que o não se vê. Preferiam a destruição do pecado ou com o pecado do que uma nova chance da bondade de Deus. Você vê, se não fosse o anjo, eles teriam ficado. Agora preste atenção, irmãos. O que tem prendido nesse mundo? O que tem prendido nesse mundo? Jesus, ele veio com um propósito. Você olha que Jesus, ele foi tentado. O diabo, ele fez uma oferta desse mundo. Mas Jesus estava seguro no seu projeto, na proposta de Deus na vida dele. Assim conforme eu e você. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito de servir a Ele e de adorar de todo o coração. Ló, ele aprendeu com as duras penas por causa do seu orgulho. Como que um orgulho, irmãos, ele pode afetar tanto a vida espiritual de uma pessoa, a ponto de cegar, a ponto de dizer assim: pastor, eu não quero mais, eu só vou na igreja quando eu quero. Pastor, eu só vou na igreja quando não quero, não quero. Uma visão da ótica de Ló. Uma visão da ótica desse mundo. Ló é um tipo de personagem que só está interessado na bênção de Deus. Abraão estava interessado em Deus. Você e eu, nós devemos estar interessados em Deus. Porque quem tem Deus tem a maior bênção. Mas nem tudo aquilo que é bênção que Deus dá será tão importante como Deus. Tem pessoas que acham que estão vindo para a igreja para ser abençoados. Não. Nós estamos aqui porque nós encontramos a bênção de Deus. A bênção de Deus está no teu coração. A bênção de Deus está quando você abre o seu coração para Ele. A bênção de Deus está quando você tem temor a Ele. Abraão, a todo momento, embora as atrapalhadas que ele teve na jornada, mas ainda assim ele era amigo de Deus, era uma pessoa que estava com Deus, era uma pessoa que estava ali aos pés do Senhor, era uma pessoa que buscava Deus, era uma pessoa que todo momento, quando Deus falava com ele, ele queria agradar a Deus através da sua adoração. Você não vai ver Ló de maneira nenhuma adorando a Deus, é só a vida dele, ele queria só saber dele. E na vida, irmãos, a gente tem que aprender que nós devemos amar o próximo, fazer algo pelo próximo, porque Deus se agrada. Ló, ele foi beneficiado pelo seu tio por causa do amor do tio dele ao próximo. Aleluia. Uma ovelha orgulhosa que preferiu sair debaixo da bênção do seu tio.
e viver a sua vida. Vamos colocar de pé, irmãos.